Olá, amigos. Veremos hoje a nossa aula número 8 do módulo 1 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Hoje nós veremos alguma coisa sobre a Idade Média, uma época da história da humanidade que afetou profundamente os costumes, que afetou profundamente a religião e o modo de viver de toda a humanidade. Na Idade Média, nós vimos, no final da aula passada, que o Império Romano foi caindo, foi sendo destruído com as invasões dos bárbaros, com a falta de recursos, com uma decadência moral enorme, e que a zona rural foi se fortalecendo, formando feudos, né? Eram propriedades dominadas por um senhor, e esses feudos, essas cidadelas que iam se formando eram muito mais fáceis de serem defendidas do que um império todo. Então vamos lá para essa fase terrível da humanidade. Então, o feudalismo é como se dá o nome à Idade Média. Faz parte da história da Europa, da parte ocidental da Europa. A Idade Média teve início com a queda do Império Romano Ocidental e foi terminar com a queda do Império Romano Oriental, queda de Constantinopla. Então teve uma duração de cerca de 1000 anos e é conhecida como a Idade das Trevas. Então existiam os feudos, e nos feudos existia um dono, o dono do feudo, que era o rei. E aí existia uma nobreza que servia ao rei, e existia o clero. O clero eram os membros da igreja, tinha o Papa, os bispos, e esses membros adquiriam um poder muito grande nos feudos. Eles conseguiam dominar, muitas vezes, o próprio rei com o uso indevido, incorreto de conceitos religiosos. Foi nessa época que surgiu aí a ideia do inferno eterno, né? Que nunca a pessoa sairia de lá, ficaria eternamente queimando, etc. E então todos tinham muito medo do inferno. E com isso o clero conseguia manter o domínio sobre o reino. Veremos isso um pouco mais à frente. E embaixo da pirâmide nós tínhamos aqueles que trabalhavam, né? Seja um ferreiro na cidade, como o agricultor no campo. Então quem mandava era o rei, mas sob uma influência muito forte e interferência muito forte do clero. Então a questão de poder, quem mandava era o senhor feudal, né? Que o dono da terra. E então cada feudo daquele, cada propriedade aquela grande, não era pequenininha, né? Tinha um senhor que exercia o poder político. Então, no estado todo ali, em toda aquela região, era como se existissem pequenos reinados. Então, o poder político na região toda era descentralizado. Não existia mais o imperador de Roma, né? Criaram-se vários reinos, muitos reinos, cada reino com o seu rei, cada reino com o seu poder. E cada rei, então, ele tinha poder dentro do seu feudo. Ele era o rei daquele território. Mas ele não tinha poder fora do feudo, que tinha um outro rei que mandava lá. Aí se entende por que existia tanta guerra naquela época, tanta invasão, né? O rei, o dono de uma propriedade, invadia outra propriedade para aumentar o seu reinado, para ter maior produção agrícola, que era fundamental
manter toda a população que vivia naquele feudo, né? E, então, as guerras eram muito frequentes e tal. A gente vê, às vezes, falando em rei, a gente pensa, já imagina um lugar bonito, agradável, né? Mas nem sempre era isso. Mas, apesar do rei ter todo o poder dentro da propriedade dele, dentro do reino dele, né? Existia um controle rigoroso da Igreja Católica. Então, a igreja, sim, exercia como que um poder central, né? E ela conseguia influenciar todos os reinos. Então, era um tipo de poder centralizado que a igreja católica, óbvio, naquela época, mantinha sobre os reinos. A igreja acabou se tornando a instituição mais poderosa da Idade Média. Ela podia perdoar ou condenar ao inferno, inclusive o rei. Era isso que dava o poder. Ninguém queria ir para o inferno. Aí o Papa, o Bispo podiam perdoar os pecados. Então, os padres ouviam confissões, não é? Então eles sabiam de tudo que estava acontecendo. E dessa forma, então, eles perdoavam ou não. Eles podiam mandar, teoricamente, né, entre aspas, aí eles podiam mandar para o inferno ou mandar para o céu. Inclusive o rei. Então eles tinham todo mundo na mão. Os diferentes reinos, eles tinham todo mundo na mão. Né? E o poder podia se ver até pelas edificações que eles construíam para morar lá verdadeiros castelos. Muito bonito, mas contrariando totalmente a simplicidade, a humildade que Jesus sempre pregou. Jesus pregava preferencialmente no campo, sem construções. É claro, ele ia no templo, falar em templos também, porque ele falava em todo lugar e ele queria levar a mensagem, e no final ele veio para isso, né? Mas ele jamais se preocupou com templos, igrejas ou qualquer coisa assim. Então, nessa época, a gente vê que já começava por aí o distanciamento da Igreja Católica dos ensinamentos de Jesus. A distorção veio muito rápido. Né? Então, a Igreja Católica ela surgiu no Império Romano, e era a instituição mais importante, mais poderosa na Europa Ocidental. E ela foi criando ramificações em todas as regiões e lugarejos. Né? E sempre ganhando muito dinheiro. Né? Então, vê que a igreja possuía mais que um terço de todas as terras da Europa Ocidental. Ou seja, ela extremamente poderosa e extremamente rica. Né? Nós vamos ver para frente que eles cobravam imposto, cobravam dízimo, que era a fonte de renda deles, e que mantinha todo o clero em uma vida, na realidade, ociosa e extremamente confortável, cheia dos supérfluos, dos maus hábitos. Certo? Mas, de qualquer forma, todos temiam essa igreja porque ela podia mandar para o inferno ou mandar para o céu. Então, todos queriam estar bem com o padre, com o bispo, com o papa. Né? Então, vamos ver não é, a origem das riquezas, né? Da riqueza da Igreja Católica. Eles cobravam impostos. Então, já tinha o imposto que o rei cobrava. Aí a igreja ia e cobrava mais um pouco. Eles cobravam indulgências, quer dizer, eles podiam perdoar os pecados, né? Mas para perdoar o pecado tinha um preço, tinha que pagar em dinheiro, tinha que pagar em produção agrícola. Então, e além disso ainda cobravam o dízimo, um décimo da produção. Então era uma fonte de renda inesgotável aquilo, os feudos, né? E a Igreja Católica sempre dominando todos os feudos. Então,
a riqueza também era feita porque eles convenciam fiéis de que eles eram condenados por Deus pelos seus atos, suas atitudes, e esses fiéis arrependidos, vai lá saber, né? Arrependidos dos pecados que tinham cometido, faziam doações de terras, né? Os reis doavam terra, o nobre doavam terra, porque e a igreja ia ter cada vez maior quantidade, maior propriedade, e a fortuna da igreja foi se avolumando. E aí criou-se a ideia da heresia, né? Então, tudo que contrariava os dogmas da Igreja Católica era considerado heresia. E então existia uma condenação, não é? Foi criada o santo ofício da Inquisição da Igreja Católica, né? Então eles julgavam se a pessoa era culpada ou inocente dos crimes que eles consideravam crimes de heresia. Então eles podiam condenar então os infiéis, eles podiam condenar à morte. Quando Galileu falava que a Terra era redonda, eles consideravam isso heresia, né? Então, porque contrariava o que a igreja falava que era. Tudo que contrariasse o que a igreja achava, mesmo que a igreja, o conhecimento da igreja contrariasse toda a evidência, todas as provas científicas, se a pessoa defendesse aquilo, era heresia, né? Então, e com isso passou a ter uma caça às bruxas, né? Quem naquela época tinha mediunidade e essa mediunidade se manifestava, tal, era perseguido, era considerado bruxo e era morto na fogueira, né? Além de matar, ainda tinha todo o sadismo de matar numa fogueira, matar o indivíduo com muito sofrimento, né? Então, o Santo Ofício, a Inquisição da Igreja Católica, eles utilizavam métodos de tortura para que a pessoa confessasse que era culpada ou não. Quer dizer, aí qualquer um confessava, né? Não tinha feito nada, mas acabava confessando porque estava sendo torturado. E caso a pessoa insistisse na inocência, queimava vivo. Era queimado vivo. E se assumisse a verdade, não, eu fiz isso mesmo, eu penso isso mesmo, ele também era morto. Era morto, mas tinha uma morte sufocada, né? Deve ser melhor do que morrer na fogueira. E depois essa pessoa que morria sufocada, era morta sufocada, depois ainda o corpo era queimado. Se nós vemos tudo isso, não é um absurdo a gente pensando que eles representavam a Igreja Católica, eles representavam, levavam, teoricamente, o ensinamento de Jesus, que era só de amor, que era só de paz, de respeito ao outro, de amar o outro, do perdão, não é? Então, a igreja desvirtua totalmente, segue por um outro caminho, utilizando indevidamente o nome de Jesus, utilizando indevidamente o nome de Deus. Então, foi uma época em que a Igreja Católica agarrou com as duas mãos o que era material, e para isso não tinha dúvidas quanto a torturar, matar, invadir territórios. Então foi uma fase muito negra, a fase do Santo Ofício. E esse Santo Ofício, ele persistiu, ainda teve algumas ocorrências próximas ao século XX, né? E a última fogueira que queimou, gente, foi em 1782 na Suíça. Mas vocês vejam que em 1782 já está próximo de 1800, né? E estima-se que
nessa Idade Média, 9 milhões de pessoas foram mortas. 80% mulheres e crianças. Né? Então, as mulheres, porque em boa parte eram consideradas bruxas, né? Mas provavelmente não atendiam os desejos de bispos e padres, então eram condenadas e eram mortas. Né? E colocavam os filhos junto para morrer, que era para o Estado não sobrar um problema para o Estado. Mas existia, mesmo nessa época terrível da igreja, executando torturas e mortes, e exercitando um controle terrível de tudo que acontecia no feudo, existiam monges que na realidade, ainda mantinham o pensamento de Jesus. Tá? E esses monges, eles copiavam os textos, porque a igreja tinha tudo, a igreja não permitia que ninguém lesse nada, os monges podiam ler. Né? Então, mas a igreja tinha lá conservado os clássicos da antiguidade, os textos gregos, os textos romanos, e eles tinham tudo guardado. E esses padres, esses monges, eles copiavam esses livros de maneira a conservar a antiguidade clássica. Né? E o conhecimento do que acontecia antes da igreja dominar, antes da Idade Média, ficou guardada nos mosteiros. Né? E quando acabou a Idade Média, no modernismo, foi possível recuperar boa parte da cultura greco-romana, da Grécia e de Roma, né? Graças ao trabalho desses monges, que, de certa forma, preservaram a cultura e preservaram o bom senso de Jesus, o que Jesus tinha proposto, né? De mais puro. Então, o mundo naquela época também foi se complicando um pouco, porque o profeta de Alá, Maomé, criou uma religião, vamos dizer assim, uma filosofia, uma religião de um Deus único, que eles chamavam de Alá. E os locais sagrados para esses maometanos, muçulmanos, né, eles eram os mesmos que os cristãos adotavam, que os judeus adotavam. Então, ficou uma luta muito intensa de quem dominar, de quem era aquela região, esses locais sagrados. Né? E, então, tinham três correntes que achavam que Jerusalém, né, que inclusive Jerusalém, eles achavam que fosse os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Só que os muçulmanos foram ocupando cada vez mais a Terra Santa, Jerusalém, né? Criando dificuldades para os cristãos fazerem as suas peregrinações. E aí então começaram as cruzadas, né? As cruzadas que tentavam recuperar para os católicos a cidade de Jerusalém, né? Recuperar para o que chamavam cristãos, né? Mas, na verdade, eles foram movimentos militares que visavam retomar Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos. Mas foi um fracasso. Né? Houve gastos enormes com essas cruzadas. A aristocracia feudal perdeu muito dinheiro, muitas mortes, sucessivas derrotas. Né? E as cruzadas chegaram, em um determinado momento, chegaram a termo, não aconteceu mais, porque não interessava mais para os senhores feudais continuarem gastando dinheiro daquela forma. Mas as cruzadas foram muito importantes, porque elas foram formando
locais de comércio em todo o percurso entre os reinos e Jerusalém, né? Então, o pessoal, durante a ida para Jerusalém, ia pilhando todas as cidades no caminho e roubava numa cidade, vendia na outra. Então, foi um movimento em nome da igreja, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas um desastre moral total, né? As cruzadas mataram muita gente, houve um roubo de posses, de bens, de milhares e milhares de pessoas, mas como consequência deixaram, além do sofrimento e da dor para todos, dos locais que eram pilhados, mas deixaram uma rota comercial entre Jerusalém e os diferentes reinos. A gente pode ter uma noção do que era a vida para as pessoas naquela época por esses dados. A expectativa de vida, quer dizer, quando uma pessoa nascia, quanto tempo se espera que ela viva, né? Era de 35 anos. 35 anos, as pessoas morriam. Era normal morrer com 35 anos, né? Uma coisa terrível, né? As pessoas não envelheciam, porque elas morriam antes. Então, a gente olhando essa verdade, essa constatação, a gente sabe que a vida é muito importante para o desenvolvimento espiritual, né? O corpo serve para isso. O corpo, nós utilizamos, ou deveríamos utilizar o nosso corpo físico para viabilizar o desenvolvimento moral. Eu uso meu corpo físico para poder fazer bem para os outros, ajudar os outros, né? Para fazer a caridade, para aprender a amar, né? Então, viver bastante tempo é muito importante, porque depois de uma certa idade, além desses 35 anos, que a pessoa realmente começa a pôr a cabeça no lugar, começa a entender que a verdadeira vida não é material, é espiritual. Mas aí a gente entende o porquê que nós demoramos tanto para acordar. Porque nós jogávamos as nossas vidas fora, por exemplo, durante todo esse período de 1000 anos da Idade Média, a gente vivia 35 anos, 40 anos, e tudo, já morria por isso. A mortalidade infantil de 45% a 50%, quer dizer, a metade daqueles que nasciam morriam em seguida, né? As epidemias matavam milhares de pessoas. Exemplo, a peste negra, não é? Matou cerca de 20 milhões de pessoas, né? Não existia um sistema de esgoto, não existia higiene. Então, não existia nenhuma infraestrutura para a população naquela época. Então, as doenças eram comuns. Imagina quanta diarreia, a peste negra aí que dizimou populações inteiras, né? Então, foi uma época muito ruim, em que se usava Deus para praticar o erro, para se praticar o mal, e que não possibilitava para os habitantes dessa época, para as pessoas dessa época, não possibilitava uma vida longa para o crescimento espiritual, né? Mas aí, não é, tudo chega a um fim, a Idade Média também chegou a um fim. Começou a ocorrer a desintegração do sistema feudal, a insatisfação das pessoas, dos habitantes era muito grande, porque os senhores feudais tinham uma vida extremamente rica, extremamente de gastos, de conforto. Então eles precisavam constantemente de mais dinheiro. E com isso a exploração da população era enorme. Os impostos sempre crescentes, sempre subindo, né? E
isso tudo começou a causar desintegração no sistema feudal. E aí ocorre, então, o renascimento do comércio com o Oriente. Os feudos praticamente inviabilizaram esse comércio com o Oriente, porque cada feudo era, de certa forma, autossuficiente. E então começa a desintegrar esses feudos, existiam rotas comerciais estabelecidas pelas cruzadas, e a Idade Média chega ao fim, surgindo novamente as cidades que cresciam em torno do burgo, né, do cais de comércio. E houve aí já uma redução do poder cultural da Igreja Católica, e a cultura greco-romana, que havia sido preservada dentro dos mosteiros, ela renasce, ela é jogada para fora dos mosteiros e passa-se então a ter uma vida cultural mais elevada, com melhores valores, né, graças ao trabalho dos monges nos mosteiros, né. E aí chega ao final a servidão, a vassalagem, aquela exploração absurda do ser humano, né, que eram verdadeiros escravos e eram exploradas de todas as formas possíveis. E aí, finalmente, nós chegamos ao final da Idade Média, acaba-se a Idade Média, tem início as grandes navegações, né? É após a Idade Média que vai ser descoberta a América, vai ser descoberto o Brasil, mas surge novamente a centralização do poder político. Então, grandes extensões começam a ser dominados e são formados, então, os estados nacionais, os países. E a Idade Média chega ao fim com o início da Idade Moderna, que nós veremos na próxima aula. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.